Olá, pessoal. Sou o professor Anderson, professor de Geografia da Secretaria Municipal de Educação do município de Barretos. Na aula de hoje, nós iremos fazer a correção das atividades que foram propostas na videoaula número 1 e na videoaula número 2, referente ao material didático número 5. Tá? A correção dessas atividades é para o sexto e para o sétimo ano do ensino fundamental e também para a educação de jovens e adultos. Na apostila, o conteúdo de geografia está entre as páginas 22 e 25. Então, vamos lá. Essa primeira atividade, denominada de ficha, condições atmosféricas, é solicitado que o aluno observe, o tempo, no dia em que ele fizer essa observação. Ele vai precisar observar as condições da atmosfera e completar essa ficha. O primeiro item é a data, por exemplo, se foi feito, por exemplo, dia 25 de maio, o aluno vai inserir a data 25 de maio, ou se foi, por exemplo, dia 30 de junho, a data que o aluno fez essa observação. O horário dessa observação, o estado, em que foi realizada essa observação, se foi aqui em Barretos, provavelmente, estado de São Paulo, o município Barretos e o bairro, por exemplo, Dom Bosco, Zequinha Amêndola, Cristiano de Carvalho, tá? E o primeiro item é a estação do ano. Se o aluno já fez, provavelmente a atividade foi realizada no outono, ou talvez, dependendo da data aí, no inverno. A sensação térmica, lembrando que o conceito de sensação térmica é a sensação que nós temos, é a percepção que o nosso corpo tem da temperatura. Então, o que você está sentindo aí nesse momento que você está fazendo essa observação das condições atmosféricas? Tá? Você está sentindo frio, calor, ou o clima está ameno, não está nem tão calor e nem tão frio, está uma temperatura agradável. A sensação. A temperatura já é o dado que é informado pelo termômetro, que nem sempre corresponde com a sensação térmica. Então, o que você observa nesse momento em que você está fazendo a observação da temperatura? Ela está em elevação, o dia está ficando mais quente, ou ela está em declínio, ela está diminuindo com o passar das horas? Por exemplo, quando acordamos pela manhã, por volta das 6 horas, a temperatura, provavelmente nas próximas horas, ela vai entrar num processo de elevação. Com o nascer do sol, 6, 7, 9, 11, 12, a temperatura vai se elevando. A umidade do ar é a quantidade de água existente no ar, então a percepção que nós temos se o ar está úmido ou se o ar está seco, inclusive existem aparelhos que aferem isso, tá? A nebulosidade do céu é a quantidade de nuvens, está com poucas nuvens, está sem nuvens, ou está encoberto, totalmente, a gente não consegue ver o céu, só as nuvens, tá? E chuva. Está chovendo, pode chover, ou não tem chuva nenhuma, qual é a condição aí no que se refere às chuvas. Lembrando que a gente pode, de repente, observando o céu, poder dizer se há uma possibilidade de chuva ou não, a depender da quantidade de nuvens, do tom, da cor dessas nuvens, a gente pode, de repente, fazer uma dedução de que vai chover. E os ventos? Eles estão acontecendo, lembrando que o vento é o movimento do ar, O vento ele está fraco, está sem vento, ou os ventos estão fortes, tá? Então, são essas informações que o aluno deve fazer. Espera-se que tenha sido preenchido dessa forma. Continuando. Aqui nós temos uma imagem, e o seguinte questionamento. Vocês ouviram algum dia dizer a seguinte frase: o clima em Cabaceiras, na Paraíba, é quente e seco o ano todo. Qual a diferença entre tempo e clima atmosférico? Aqui fica, uma pergunta jogada ao aluno, não é uma atividade, mas, na sequência, o aluno deve realizar a visualização do vídeo que está proposto na apostila e, posteriormente, ele pode dizer aí qual é a diferença entre tempo e clima. Nós tendemos a pensar que são sinônimos, que tempo e clima é a mesma coisa. Não, mas o clima, ele é uma condição duradoura, é a condição atmosférica duradoura, permanente, Já o tempo, ele é uma condição temporária, Então, quando eu vou dizer amanhã há probabilidade de 82% de chuva, eu estou falando do tempo, momentâneo,
Quando eu digo que amanhã chegará uma frente fria e as temperaturas em todo o país irão cair, né? Estou falando do tempo, né? Momentâneo, é amanhã, ele pode mudar, né? Abruptamente, né? Ou às vezes de uma maneira um pouco mais lenta. Já o clima, ele é uma condição duradoura. Para que a gente possa estabelecer um clima é necessário um estudo de aproximadamente 30 anos. Estudo do quê? Do tempo. Observando o comportamento do tempo, por exemplo, no mês de janeiro, durante 30 anos, né? A gente vai conseguir dizer algo sobre o clima. Então, o clima ele é um conjunto de tempos. Então, quando a gente diz que o Brasil é predominantemente um país tropical, nós estamos dizendo que é um país de clima quente, né? Então, que normalmente as temperaturas aqui são elevadas, né? Com exceção aí dos meses de inverno, né? Junho, julho, agosto, que as temperaturas são um pouco amenas, ou às vezes, dependendo do ano, chega mesmo a fazer 3, 4, 5 graus, a depender da região do país, como fez aqui, né? Na semana passada, em Barretos, chegou alguns pontos da cidade com 3, 2 graus. Então, aqui é a proposta atividade, né, com base no vídeo acima e as discussões do professor, né, classifique, né, as frases abaixo em clima ou tempo atmosférico. Alternativa A, né, a primeira frase aí A, é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera, né, que condições são essas? Chuvas, ventos, temperaturas, em um dado local, composto por um conjunto de condições meteorológicas que se sucedem e se repetem ciclicamente ao longo de meses ou anos, né? Então, se isso se repete, né, ao longo de anos, isso é duradouro, então é clima. B, é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar, definição de tempo. C, ele está sempre mudando. Pode mudar rapidamente, de uma hora para outra, ou de uma maneira mais lenta, e pode demorar até dias e semanas. É o tempo, tá? Mais uma vez aí a condição, né, momentânea, né, de se alterar, né, em um curto período de tempo, seja ele horas, dias, meses, né, quinzena, né, às vezes até algumas semanas que podem compor aí 4, 5 semanas, um mês, por exemplo. D. Trata-se, portanto, de feições mais ou menos permanentes, né? Definição de clima, permanência. E, como um elemento da atmosfera, ele está em constante interação com os elementos e fenômenos da hidrosfera, né? Ou seja, a água, a atmosfera, o ar, biosfera, né? A vida, alterando e sendo alterado por esses diversos componentes. Então, o clima se altera? Sim, o clima se altera, assim como o tempo, mas é necessário muitos anos para que o clima se altere, né? Ou, né, pela ação do homem. Por exemplo, nós temos a floresta amazônica, dependendo da ação do homem sobre a floresta amazônica, o desmatamento, as queimadas, né? A, o aumento da poluição, né, da emissão de gases de efeito estufa, isso pode promover um aquecimento do planeta, a mudança do clima, tá? Então, aqui é uma definição de clima. F. As mudanças nas condições atmosféricas dos lugares dependem basicamente do deslocamento das massas de ar. Definição de tempo, né? Semana passada mesmo, nós vimos uma frente fria que chegou em nossa cidade, né? Na terça e na quarta-feira, as temperaturas caíram abruptamente. Era uma massa polar antártica, né? Que chegou aqui na nossa região, era uma frente fria, né? Que derrubou as temperaturas. Tá? G. Para determiná-lo, é preciso vários anos de estudos e observações. Definição de clima, lembra que eu disse? Aproximadamente 30 anos, né, para se determinar o clima. Então, é a observação do comportamento do tempo, né, ao longo de muitos anos. A gente consegue determinar aí o clima. Então, definição de clima. 2. Analisem as frases e escreva C para as que se referem a clima e T para o tempo atmosférico. É o mesmo exercício feito na 1. Tá? Vamos ler. A. São Paulo amanheceu com céu nublado e grandes possibilidades de chuva. Então, estamos falando aqui de uma condição atmosférica referente ao dia, né? Momentânea. Então, é tempo. Manaus é uma cidade úmida e quente. Aqui nós temos uma definição permanente da cidade, né? Por mais que, às vezes, em alguns dias do ano a temperatura pode ser um pouco mais amena, mas, de maneira geral, é uma cidade quente e úmida, ou seja, chove bastante. Então, aqui é uma definição de clima. Em Curitiba, os invernos costumam ser rigorosos. O que isso significa? Costumam ser intensos, né? É uma definição de clima, porque isso é uma constância, é uma permanência, tá? Se em todos os invernos nós formos a Curitiba, provavelmente o inverno será mais rigoroso, tá? Então é clima.
D. A previsão indica que o dia terá temperaturas elevadas. Mais uma vez aqui a condição momentânea, né, do momento, então definição de tempo. 3. A diferença entre a temperatura máxima e a mínima é chamada de amplitude térmica. Então temos aqui um conceito. Amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. Já a temperatura média diária, que é um outro conceito, é o resultado então da soma entre a temperatura máxima e a mínima dividido por 2. Observe a previsão do tempo entre 12 e 16 de abril de 2021 para Barretos e responda as questões abaixo, né? Vamos então pela amplitude térmica. De acordo com a previsão, qual dia da semana apresentará a maior amplitude térmica? Aqui o aluno ele tem que fazer a conta de subtração. Pegar a temperatura máxima, que é 30, e subtrair 30 menos 16, 14. Então, no dia 12 de maio, a amplitude térmica é de 14 graus centígrados, certo? O que é a temperatura mínima, o que é a temperatura máxima? Quando se tem a previsão do tempo, se tem a previsão da temperatura mínima que vai fazer no dia, ou seja, menor, e a máxima, o máximo que vai chegar. Então, provavelmente nesse dia 12, lá pela manhã, pelas 5, 6 horas da manhã, 7 horas, a temperatura vai estar por volta de 16 graus. Num dia comum, né, sem chuva, sem chegada de frente fria, né, sem muita nebulosidade, né, a temperatura ela vai aumentar no decorrer do dia, alcançando ali o seu ápice entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, né, estaria aí por volta dos 30 graus e depois começaria a cair. Isso que é a temperatura máxima e mínima, ou seja, a temperatura ao longo do dia ela vai oscilar entre 16 e 30 graus. E a amplitude térmica é a subtração, tá? Ou seja, a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então aqui o aluno vai fazer dia por dia, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Recomendo que façam aí todos esses dias o cálculo da amplitude térmica. E vai se chegar à conclusão que no dia 18, que tem 15 graus de amplitude térmica, né, porque 30 menos 15 é 15, é o dia com a maior amplitude térmica. Todos os outros dias a amplitude térmica é menor que 15. Tá? Na B, vai se calcular as temperaturas médias, né, do dia 12 ao dia 18. Então, dia por dia, né? Então, por exemplo, a primeira alternativa ali, o aluno vai somar 30. No processo da amplitude térmica é uma conta de menos, né? 30 menos 16 vai dar 14. Na média é uma conta de soma, tá? Adição. Então, 30 mais 16 vai dar 46. E como se trata de uma média de dois números, tem que dividir por 2. 46 dividido por 2 vai dar 23. O mesmo processo ali no dia 13, olha só. 28 mais 16 vai dar 44. 44 dividido por 2, 22 graus de temperatura média. E dessa forma o aluno vai calcular aí as temperaturas médias, ok? Pessoal, então terminamos a correção aí das atividades, né? É só isso que estava proposto para a videoaula de hoje, né? A correção dessas atividades. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, direcionem ao professor de Geografia da turma de vocês. É isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.